profética, porque veio em nome de Jesus, uma vez mais como profeta de Deus, para infundir esperança em seu coração. Quem sabe esta mensagem não seja para todos, quem sabe a mensagem que eu vou pregar seja para uma pessoa triste, uma pessoa aflita, uma pessoa angustiada, uma pessoa que quem sabe está sofrendo, não sei o motivo do sofrimento. Quem sabe alguém olhou para você e disse: você está com tal enfermidade, e todos os que contraem esta enfermidade não vivem por muito tempo. E talvez alguém disse: você vai sobreviver, mas vai ser uma vida de penumbra, vai ser uma vida de agulha, uma vida de sofrimento, uma vida de dores. Ou quem sabe alguém disse: olha, você vai viver, quem sabe, os dias da sua vida, mas serão dias de escassez, dias de prova, dias de angústias, porque para você as coisas não dão certo, para você as coisas não acontecem, e os seus dias serão de sofrimento. Quem sabe alguém te taxou a viver em sofrimento, dizendo que este seria o teu destino até o final do viver. Não sei se você concorda comigo no que vou dizer. Talvez seja verdade que você vai morrer mesmo, talvez que você não viva muito mais, talvez que você tenha só mais 10 anos para viver. Isto mesmo, 10 anos de angústia, 10 anos de dor, 10 anos de sofrimento, 10 anos de desengano, 10 anos de agulha. Você viva somente mais 10 anos. Mas deixa-me dizer, 10 anos, sabe o que significa isto? São aproximadamente 380 milhões de segundos. Em um segundo, irmão, muita coisa pode acontecer. Em um segundo, a descoberta de uma vacina para a cura de uma enfermidade até então não curável. Em um segundo, a notícia inesperada de uma gravidez muda o curso da história de uma família. Em um segundo, uma porta pode se abrir e mudar o percurso do seu viver. Em um segundo, você pode receber um telefonema que mude a sua história. Em um segundo, muita coisa pode acontecer. E deixa eu lhe dizer também, o milagre de Deus também, ele vem em um segundo. A bênção de Deus chega de maneira tão rápida, quando todas as coisas parecem não acontecerem, quando o céu parece estar fechado e o sonho chega ao final. É o momento de cortar o pescoço do Isaac. O céu grita dizendo: não faças tal coisa, porquanto agora eu sei que tu temes a Deus. Aleluia. Em um segundo muita coisa pode acontecer. E o milagre de Deus também vem em um segundo. E logo, se você tem 10 anos, talvez não mais do que isto, sejam 10 anos para viver em sofrimento, você tem mais de 380 milhões de segundos. Sabe o que significa isto? Você tem mais de 300 milhões de possibilidades de contemplar o milagre de Deus. Acredite, irmão, o milagre do Senhor pode acontecer em tua vida hoje. Deus, ele é o único ser que não se esquece. Pastor, mas Deus não se esquece. A Bíblia diz em 1 Samuel 2, quando Ana cantava depois de receber a bênção, ela louvava dizendo que estava agradecida porque Deus se lembrou da sua serva Ana. Se Deus não se esquece, como Deus se lembrou de Ana? Na verdade, Deus, ele é o único ser que não se esquece, porém também é o único que tem a capacidade de determinar o tempo que ele vai se lembrar de determinado assunto e ele vai intervir para mudar a história. Na verdade, muitas situações não foram mudadas e a intervenção de Deus não chegou ainda, porque o tempo dele está determinado e ainda não chegou. Mas quando o dia que ele determinou de se lembrar de você, dizendo assim: hoje é o dia que eu decido agir na vida dele, que eu decido agir na vida dela para mudar a história, ele age e ele muda. E eu quero acreditar que hoje seja o dia que Deus decidiu para agir na vida de alguém. Se é você, quem sabe, e tem fé que isso pode ser com você, pode levantar a mão e glorificar a Jesus de Nazaré. Eu poderia contar muitas histórias de livramentos e de bênçãos que Deus me deu, e me lembrar destes acontecimentos de milagres sobrenaturais que eu vivi no percurso de minha história, e então alimentar a minha esperança. Mas não sou um pregador que gosta muito de falar de mim, então eu quero trazer alguns acontecimentos bíblicos para lhe trazer esperança. E talvez você diz: pastor, é muito fácil falar que você tem que esperar que a bênção vai chegar quando você não está dentro do problema. Difícil é quando você está na prova, na situação. O outro de fora é muito fácil falar: espera, o milagre vai acontecer. Ei,
deixa eu dizer, se eu não estiver na situação pior do que a sua, eu lhe garanto que eu já estive um dia. Mas bem, eu quero trazer alguns acontecimentos bíblicos, que a Bíblia é enfática em trazer determinado período de tempo que pessoas sofreram. E a Bíblia fala sobre estes períodos. Levante a mão direita ao céu, por favor. Diga comigo, 12 anos. Repita, por favor, 1, 2, 3. A Bíblia conta uma história de uma mulher que sofreu 12 anos. Esta eu conheço. Para casa de Jairo a Jesus, uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue. Pastor, esta mensagem é velha. Pastor, esta mensagem eu já ouvi. Ei, esta mulher sofreu com 12 anos. Interessante que Lucas, ele é médico, era médico. E Lucas, ele começa a trazer uma narrativa sobre esta mulher. E ela diz que esta mulher gastara tudo quanto possuía com os médicos. Palavras da Bíblia, Lucas dizendo, médico. Gastara tudo quanto possuía com os médicos sem nada adiantar, antes indo de mal a pior. Um médico disse que ela gastou tudo, não adiantou nada e sempre ia de mal a pior. E não tinha solução para o seu problema. E quando nós falamos da mulher do fluxo de sangue, principalmente numa mensagem que quando pregadores ou crentes estão começando a pregar, são os textos mais fáceis e aconselháveis para ministrar, porque ali se encontra mensagens simples e de fácil explicação. Mas quando meditamos, vem logo na nossa mente uma mulher pálida, anêmica, fraca, amarelada, que sofreu 12 anos perdendo sangue sem ter cura. Existia um sofrimento maior do que a anemia. Existia um sofrimento maior do que a escassez de força no corpo, a falta de vigor, de energia, porque suas forças se esvaíam com seu sangue. Que sofrimento era este? Lembre-se que esta mulher vivia num contexto judaico. E no contexto judaico, aprendemos em Levíticos, capítulo de número 15, que toda mulher, quando estiver no período do fluxo de seu sangue, ela deve ser afastada do convívio íntegro. Não pode ser tocada, pois é considerada imunda. E passando o período do fluxo de seu sangue, o sangue não parando de brotar, deve apresentar-se ao sacerdote. Por isso que eu sempre digo, levante a mão direita, porque quando eu falo levante a mão direita, quando diz assim, ó, levante a mão direita, por favor. O sacerdote em Jerusalém, fique com ela levantada. O sacerdote em Jerusalém, sempre que quando levantava a mão direita, era para abençoar. Mas quando ele levantava, baixa a mão por favor, e não levante a esquerda. Mas quando ele levantava a mão esquerda, era para declarar imundo e era para amaldiçoar. Quando esta mulher passasse do período do fluxo de seu sangue, o sangue não parando de brotar, deveria ser apresentada ao sacerdote, e ele verificava a situação, e ao levantar a sua mão esquerda, então ela era declarada como imunda, deveria ser afastada do povo e morar fora da cidade, fora dos termos de Jerusalém. Havia um bairro, olha o lindo nome do bairro, Leprosário. Não era que todos os que ali estavam eram leprosos, não, mas todos os que ali estavam eram considerados imundos, e estes tais não podiam conversar com ninguém, se aproximar de ninguém. A distância mínima, ou melhor, a distância mínima que uma pessoa podia ter era de 7 metros, 7 passos. Então, por reverência à tradição judaica, todo judeu, quando via uma pessoa imunda, ele dava um passo para trás em sinal de rejeição. Uma pessoa que tinha parentes no leprosário ia fora dos portões da cidade, e então ele deixava uma marmita no chão e dizia: fulano, eu trouxe comida para você, e colocava a vasilha no chão e dizia: espera aí, e corria para trás contando 7 passos, e então dizia: agora pode vir buscar a tua comida, porque não haveria aproximação. E se esta pessoa imunda ousasse tocar em outra, além de ela ser imunda, ela estava determinada a contaminar outros com sua imundícia. Ela deveria ser apedrejada fora dos portões da cidade. Então estes imundos não tinham liberdade entre o povo judeu. Quando eles entravam, diz a tradição judaica escrita por Flávio José e também Eusébio de Cesareia escreveu isto, que quando estes tais entravam em Jerusalém, eles entravam batendo no peito e gritando assim: ó, imundo, eu sou imundo, imundo, eu sou imundo. E alguns que tinham as suas mãos carcomidas pela lepra e seus nervos atrofiados e não podiam então bater, eles andavam com uma espécie de chocalho que usam as vacas
animais no campo, e quando eles entraram, andavam, eles saíam tocando aquele sino. As pessoas, quando ouviam aquele sino, sabia que era um leproso, um imundo que vinha passando. As mães pegavam as crianças que estavam na frente da casa, colocavam todos para dentro, fechavam portas e fechavam janelas, porque alguém imundo estava para passar. Esta mulher talvez não vivia em situações de extensa falta de higiene, não era este o seu caso, mas pelo fato de receber a palma da mão esquerda de um sacerdote e ter sido expulso do convívio íntimo e social, esta mulher não podia mais viver entre o povo. E quando a Bíblia diz que ela estava 12 anos sofrendo com esta enfermidade, escute-me bem, era 12 anos de separação conjugal, era 12 anos longe dos filhos, era 12 anos sem saber o que era um abraço, era 12 anos sem um aperto de mão, era 12 anos sem beijo, 12 anos sem carinhos, 12 anos sem aproximação. Houve um certo dia que ela ouviu falar de Jesus de Nazaré, um homem que tinha em si virtude para a cura de enfermos, e ela sabia que de um jeito ou do outro ela morreria. Ou seja, se ela ficasse descansada pelo fato de já não ter mais com quem gastar e nem com quem gastar, então não tinha mais dinheiro, a enfermidade lhe mataria, apenas a morte seria mais lenta. Se ela ousasse tocar alguém, ela seria morta instantaneamente, apedrejada nos portões da cidade. Esta mulher tomou uma atitude de coragem que mudara para todos sempre a sua história, e até hoje aqui eu estou falando dela. Sabe que atitude foi esta? Esta mulher sabia que se tocasse em alguém morreria, então ela decidiu tocar. O problema, irmão, não é tocar em alguém. Na verdade, nós devemos saber em quem tocar. A solução é em quem tocar. E esta mulher sabia que se tocasse em alguém, ela poderia morrer. Ela disse: eu vou tocar, mas não toco em qualquer um. Existe homem que tem uma unção para a cura de enfermos, e eu acredito, porque já vi falar de mortos que se levantaram, eu já vi falar de cegos que voltaram a ver, eu já ouvi testemunho por boca de alguém que já foi mudo um dia e mudo de nascença. Eu conheço prostitutas que foram libertas e delas saíram 7 demônios. Se eu encontrar com este homem, eu tocar somente na beira do seu vestido, receberei milagre instantâneo. E então ela foi. Quando toda a multidão olhava para frente, porque Jesus era o centro da multidão e todos olhavam para Jesus, ninguém queria saber de quem estava atrás. Esta mulher sai empurrando um, sai empurrando o outro, ninguém observa que a imunda por ali estava. Ela, quem sabe, estava limpa, bem vestida, e ninguém poderia denunciá-la pela sua aparência. Ninguém estava fitando os olhos em alguém por muito tempo. A atenção de todos estava voltada para o homem que operava milagre, que estava no centro da multidão. E então, todos olhando, a mulher vai cortando a multidão. De repente ela toca em Jesus. O problema está quando o mestre para e pergunta: quem me tocou? Imagine se esta mulher diz assim: eu toquei no Senhor, foi eu. Todos iam querer apedrejar esta mulher. Como tu, sendo imunda, tem ousadia de tocar em alguém e contaminar outro com a sua imundícia? Jesus pergunta: quem me tocou? Houve silêncio, não teve uma resposta. Um discípulo diz assim: mestre, mas está todo mundo te tocando, todos vêm para te tocar, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus diz assim: gente, eu estou falando de um toque diferente. Eu senti que de mim saiu virtude para a cura. Aquela mulher disse assim: é verdade, este homem foi aquele que salvou a mulher que deveria ser apedrejada por adultério. Ela não foi apedrejada, é verdade a história, ele a salvou, eu também não serei. Ela se aproxima com temor e com tremor e disse: foi eu, Senhor, foi eu quem te tocou. E então Jesus olha e disse: vai em paz, a tua fé te salvou. 12 anos de sofrimento, com um toque, recebe o seu milagre. Talvez eu estou pregando para alguém que não esteja literalmente com 12 anos de hemorragia, derramamento de sangue, mas quem sabe eu prego para alguém que tem sentido os drásticos efeitos deste sangramento. Estou falando de separações conjugais, de desprezo familiar, de falta de comunicação entre cônjuges ou filhos. Quem sabe estou pregando para alguém que tem um coração
cortado, porque alguém olha para você e parece que você ama tanto, mas parece que você é leproso. Alguém nunca dá um passo para você, ninguém quer te abraçar. Aquele que você ama, quem sabe te despreza. Escute, aquele mesmo que disse a tua fé te salvou, ele está aqui e com um toque, e é diferente. Hoje não é você que vai tocar nele, hoje é ele que vai tocar em você, e com o toque de Jesus o milagre acontece e a bênção chega. Só os que acreditam